Bom, agora já com o QGIS instalado, considerando que está tudo certo, eu vou fazer aqui um exemplo. A sugestão é que vocês tentem fazer a mesma coisa. Vou primeiro mostrar mais ou menos por cima aqui o QGIS, o que ele faz, porque vai ter gente no curso que nunca usou nenhum desses sistemas. Quem já usou Photoshop, ArcGIS ou AutoCAD e softwares desse tipo que trabalham com imagem e tal, vai entender mais ou menos, é relativamente fácil de entender o que acontece aqui. Aqui é a área de mapa, né, onde são exibidos os dados que você está usando. Aqui no lado esquerdo em cima tem esse navegador, que tem as conexões e os tipos de serviço que você pode usar, os arquivos, né? Então aqui estão os arquivos do computador que eu estou usando. Aqui para baixo tem uma conexão de banco de dados, que depois a gente vai mexer. Conexão de serviço, tem os tipos de serviço diferentes. E aqui embaixo são as camadas que estão abertas, tá? Aquele primeiro vídeo que eu criei a camada, eles apareceram aqui, né? Aqui eu tenho o projeto novo. Quem quiser usar, procurar, a documentação do QGIS é bem rica, ela é bem completa. Dá para procurar lá. A única coisa que a gente vai usar aqui que não vem habilitado, mas que aqui já está habilitado, é clicar o botão direito aqui em algum lugar e colocar o banco de dados aqui, esse base de dados. Ele vem desativado. Quando eu ativo base de dados, aparece esse íconezinho aqui, que se eu clicar aqui ele vai mostrar esse gerenciador de banco de dados, que inclui serviços, camada virtual, fazer consultas de banco de dados num banco de dados que não existe, né? Você cria aqui o banco. O QGIS trabalha todos os dados como se fosse um banco de dados, então você consegue executar tudo em um banco de dados dentro do QGIS, mesmo que você não tenha o banco. A gente vai configurar o banco, é aquele que a gente configurou, e vai fazer a conexão depois aqui. A minha sugestão é a gente entrar no CIBBR. A gente fez ontem aqueles dados, né? Viu que tinha ponto, linha e polígono. Eu vou colocar agora algum dado exportando aqui para dentro do QGIS. Os dados do CIBBR, né, sistema de informação de biodiversidade, tem informações de várias instituições. Aqui embaixo eles têm os dados. Agora está zerado aqui, não sei porquê. Mas são 232 coleções, 405 conjuntos de dados, esses 15 milhões de ocorrências registradas lá no sistema deles. As instituições aqui, se eu não me engano, são... Eu tenho aberto em outro lugar, deixa eu ver aqui. 124. Não sei porque está zero nesse sistema aqui. Eu vou aqui em explorar. O CIBBR é civbr.gov.br. Ele é do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu vou aqui no CIBBR explorar por área, só para achar algum dado aqui. Quando eu ponho aqui, eu tenho que explorar a sua área. Como eu estou em Santa Teresa, vai aparecer as informações que estão perto de Santa Teresa. Nesse mapinha aqui, eu tenho um raio aqui de até 5 km, que ele está aqui. E eu tenho vários registros, boa parte deles aqui do Museu Melo Leitão, né? Minha sugestão é que vocês coloquem aqui Santa Teresa. E encontre esse mesmo, ele vai botar nesse ponto aqui e pega esses dados aqui atrás se quiser ter os meus dados. Ou então você pode usar da região que você tiver, não tem problema, vai ser a mesma informação. Eu vou aqui em Downloads, tem que pôr um e-mail. Esse nome do arquivo é o nome que você quer que esse arquivo tenha quando você baixar. E a razão do download você coloca aqui. Eu coloquei educação, eu já baixei esse download mais cedo. E eu coloquei todos os registros, iniciar download, baixou esse arquivinho zip aqui, ó. Tá? Eu vou pegar ele aqui, ó. Ele está na pasta aqui, deixa eu. O curso IMA, aquele dado ele vem, isso aqui, ó, dados curso, vem um arquivo zip. Eu descompactei ele, dentro dele tem esse arquivo aqui, ó, que é um CSV, aqui, ó, arquivo de valores separados por vírgula. Esse CSV eu vou abrir ele diretamente no QGIS. Então, eu vou lá para o QGIS, vou aqui em camada, está gravando? Tá. Eu vou aqui em camada, adicionar camada. Camadas são os itens que eu vou
colocar aqui embaixo, né? Então vou adicionar, eu criei no outro vídeo eu criei algumas camadas, né, de ponto, linha e polígono com rascunho temporário. Agora eu vou adicionar uma camada. Tem vários tipos de camada aqui, depois a gente pode discutir. Talvez o ideal seja a gente conversar, se tiver interesse específico de cada item, me mandar uma mensagem no próprio vídeo ou via a plataforma de treinamento. E aí eu faço outras informações sobre isso. Se for uma coisa pontual, eu converso direto com a pessoa. Se for uma coisa que vale a pena fazer outro vídeo, eu posso fazer um outro exemplo rápido com outro tipo de camada ou com vários tipos. Aqui eu vou adicionar aquele que é o do CBR padrão. Então, adicionar a camada de texto delimitado, que é esse aqui, separado por vírgula, né? O CBR, ele exporta já em, pelo que eu consegui encontrar, Sirgas 2000, já com a codificação TF8, tudo certinho. Então, se eu buscar ele aqui, ó, texto delimitado, né, que ele colocou, eu vim aqui onde está o dado, né? Eu salvei ele nesse lugar aqui, no exercício dados curso. É esse arquivo, vou abrir ele. Ele já identificou aqui, ó, coordenada de ponto, que tem um campo X e um campo Y, tem um campo dentro daquele arquivo, que é a longitude original, latitude original, dá pra gente conferir aqui embaixo, nessa tabelinha. Se eu andar aqui pro lado, tem os IDs e tal. Aqui estão as informações. E aqui, ó, latitude original, longitude original. Ele está usando esses dois campos considerando que é o que eu quero usar como latitude e longitude. Eu poderia usar esse aqui também, latitude e longitude, que tem alguma correção, mas eu não sei qual é o processamento. Eu vou usar esse original aqui, porque a gente vai fazer aqui não vai fazer muita diferença. Estou colocando como Sirgas 2000. Quem precisar que ele não identificar isso daqui, vem aqui, ó, selecione CSR, procura aqui em cima Sirgas, é o 4674 aqui, ó, Sirgas 2000, que é para o América do Sul, né? América do Sul, Caribe, América Central. Eu vou usar ele aqui então, adicionar, eu vou adicionar essa camada para a minha camada lá atrás, né? Então tá aqui, ó, vou aproximar para a camada. Bom, esse é uma camada de pontos do CBR. Ela tem, deixa eu colocar aqui para contar, ó, 13.000 feições detectadas nele. Então tem 13.000 linhas naquela planilha que eu baixei. E eles já estão aqui exibidos, né? Como é que eu posso saber se eles estão no lugar certo ou não? Eu sugiro pegar um WMS e um WFS. Eu vou adicionar aqui um serviço. Primeiro um WMS. Eu vou copiar esse endereço aqui no comentário sobre o vídeo. Na introdução vai ter esse endereço que eu vou usar aqui, ó. Eu estou usando um arquivo, um WMS, serviço do Serviço Florestal. Então eu vou aqui em editar, ó, esse endereço, tá? Quem quiser encontrar ele direto, pode usar esse GeoServer aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no... Se eu for para o GeoServer lá do Serviço Florestal, ele vai estar Sistema Florestal GovBR, GeoServer Web. Aqui são serviços disponibilizados. Eu estou adicionando esse link aqui, ó, WFS 200. Eu posso vir aqui, copiar o endereço do link, ou clicar nele, abrir uma nova guia aqui, ó, ele vai vir o conteúdo do que é o link. Aqui, ó. É um serviço WFS, de acordo com as regras do AWS. E aqui embaixo tem todas as camadas que tem dentro. Isso aqui que o QGIS lê para poder adicionar para poder entender o que tem disponível nessa camada, né, nesse serviço. Então eu pego esse endereço aqui e coloco ele aqui. Se eu adicionar um novo aqui, ó, WMS, nova conexão, SFB2, eu vou adicionar o mesmo serviço. Não precisa ter autenticação, o dado é público. Dá um OK. Ele adicionou aqui um SFB2, ó. Eu posso usar ele aqui. Eu vou pegar aqui, tem os dados aqui do IBGE, provavelmente, tem aqui, ó, os estados. Vamos ver se ele está no lugar certo. Cliquei 2 vezes, ele vai botar uma camada vetorial com os estados do Brasil. Carregou a camada, deixa
Aqui, ó, tá certo, ó, no Espírito Santo, certo? Os pontos, mais ou menos onde é Santa Teresa. Tem outras informações aqui que eu posso adicionar, então eu posso adicionar, por exemplo, nascentes aqui, ó. Tem as nascentes classificadas de acordo com como está o remanescente de vegetação nativa perto delas. Elas, aqui nesse caso eu estou vendo a renderização, então é um WMS, eu estou vendo uma imagem de um vetor que tem armazenado lá no banco de dados do Serviço Florestal. E aí se eu for aqui, por exemplo, nos pontinhos que eu abri, eu posso ver se eles estão perto de uma nascente aqui. Aqui é a cidade, né? Então provavelmente não vai ter nada. Aqui tem uma nascente aqui e outra. Tá, mas aqui eu não tenho uma imagem. Eu vou adicionar um outro serviço. Eu também vou colocar na descrição do vídeo. Que é esse aqui, ó, ArcGIS Map Server. Tem uma imagem muito boa que a ArcGIS disponibiliza, também é público. Que tem várias resoluções e tal. Eu vou editar aqui. Não vou colar de novo, mas é a mesma ideia. Eu tenho aqui um formato. Tá? É o server arcgisonline.com, ArcGIS REST Service Map Server. Se eu for nesse endereço aqui, lá na navegação direto, eu já vou ver os serviços que tem disponível. Então o Map Server é esse aqui, ArcGIS Online, REST Services, vai estar na descrição. E aqui são as imagens que tem, quais são os tiles, que tipo de serviço que é. A gente vai adicionar esse serviço aqui. Então eu tenho o WMS aqui em cima e tenho o ArcGIS Map Server aqui. Vou adicionar umas camadas aqui, ó. Esse World Imager aqui, que são aquelas camadas que eu usei para gerar outra figura. Aqui do lado as camadas ficam por ordem que eu colocar o que ele renderiza, né? Então eu vou pôr ele para baixo. Os dados do curso aqui agora ficaram ruins de enxergar. Eu vou pôr uma corzinha mais chocante aqui. Tá bom. A resolução que eu estou usando para o vídeo ela é ruim, então não aparece tudo na tela. E aqui está os dados. Né? Aqui é o museu, né? O Leitão, então boa parte dos registros aqui dentro do parque. Cidade de Santa Teresa. E aí aqui a gente pode olhar os dados de nascente acumulados aqui em volta, né? Então é isso. Para dado vetorial usando o QGIS aqui direto, a gente pode pegar o CBR e aí a partir desses dados aqui que eu peguei, a gente vai fazer os exercícios seguintes com os dados aqui no QGIS. Eu tenho, por enquanto, um serviço de Map Server para as imagens, um serviço de WMS de nascentes do Cadastro Ambiental Rural e o IBGE lá, né? O mapa está aqui fora. Aí a gente pode adicionar essas camadas. Agora eu vou ver como é que a gente faz para adicionar esse CBR. A gente fazer alguns processamentos nele aqui e depois adicionar ele no banco de dados, que é aquele que a gente criou, e começar a trabalhar ele lá dentro. Se eu salvar esses dados aqui, vou mostrar. Tá. Eu já tenho um banco de dados cadastrado. Deixa eu ver o tempo aqui. Eu vou parar nesse e vou fazer o próximo. No próximo vídeo eu já faço a conexão com o banco de dados. Então eu baixei os dados CBR. Outra coisa aqui interessante, que é importante saber como funciona, né? Eu tenho a tabela de atributos aqui em cima e eu posso clicar o botão direito aqui em qualquer coisa e ver a tabela de atributos. Eu vou ver a tabela, tirando a geometria, vou ver toda a tabela que tinha lá no CBR, todos os dados que estão lá, né? Então aqui, ó, o ID, tudo que tem lá no banco de dados deles, nome científico, aqui é dos animais, vai ter planta no meio também, se eu não me engano. Tá. E sim, vai ter planta e animal. São todos os dados CBR até 5 km de onde eu estou, né? Aqui, aquela camada que a gente usou, o campo que foi usado para geometria, então latitude e longitude, e o restante está aqui. Todos esses dados, esse aqui é vetorial, então um ponto, cada um tem só uma coordenada. Eu estou jogando um ponto lá com essa coordenada, estou vendo no mapa. Todos os outros dados estão aqui. Aí depois a gente vai jogar isso aqui dentro do banco de dados e ver como é que eu faço, por exemplo, para
selecionar só as espécies de um determinado tipo aqui no QGIS e como é que eu faço no banco. Depois, de uma determinada região, se eu pego por latitude e longitude, se eu pego por localização, aí vai ter várias formas. E isso sempre fazendo no desktop, depois fazendo a mesma coisa no banco de dados. E mais para frente, pegando o resultado disso, colocando num serviço de imagem de vetor. Então é isso, deixa eu parar aqui.